Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sexta-feira e a igreja nos convida a celebrar Nossa Senhora de Lourdes. Vamos pedir a intercessão da mãe que vem auxiliar os seus filhos nesta aparição em Lourdes para auxiliar naquele momento difícil que vivia o povo. Assim também hoje queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Estamos também retornando, assim como vocês sabem, eu fui visitar meu pai nesse momento um pouco delicado, da vida dele e acaba também sendo da nossa também, para um cuidado especial. Ele já saiu do hospital, mas ainda está cuidando da glicose. Hoje ele vai ter a consulta com o médico também, o médico vascular, para ver como está a ferida dele. Quero agradecer a todos vocês que estão rezando pelo meu pai, pela recuperação dele, e assim agradecer também a todos vocês que estão também ajudando para que eu possa me deslocar e ir visitar o meu pai para ajudar a cuidar dele um pouco, tá bom? Então vamos rezar juntos, vamos nos colocar na presença de Deus e hoje pedir a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Pegue você também a sua Bíblia. Vamos rezar juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos Jesus que continua a sua caminhada. Ele sai da região de Tiro, passa por Sidônia e continua até o mar da Galileia, atravessando então a região da Decápole. E nesse contexto, trazem até Jesus um homem surdo que falava com dificuldade. Apenas para contextualizar, quando uma criança nasce surda, ela não aprende a falar, a expressar as palavras. Quando uma pessoa fica surda ao longo da vida, ela, mesmo que ela não esteja ouvindo aquilo que está dizendo, ela consegue ainda pronunciar algumas palavras. Então, este homem, ele não nasceu surdo, ele ficou surdo com o passar do tempo. E aí ele falava com dificuldades. O que Jesus está querendo nos mostrar com tudo isso? Que para que nós possamos falar sem dificuldade, antes nós precisamos ouvir. Às vezes, nesse agito do dia e nos muitos compromissos que nós temos, a preocupação que muitas vezes está em primeiro lugar é o que eu vou dizer. Nós deveríamos primeiro pensar de que forma eu vou dizer as coisas, de que forma eu vou falar. E a partir do momento que eu digo isso, eu estou dizendo, eu preciso me preparar, eu preciso ouvir, eu preciso pedir as luzes do Espírito Santo para que eu possa falar as coisas certas no momento certo. Com esta cura desse homem, Jesus está dizendo,
primeiro vocês precisam saber ouvir para depois falar sem dificuldade. Esse é o processo, essa é a dinâmica, essa é a pedagogia de Jesus. Porque olha só, como que Jesus cura aquele homem? Siga assim como diz o texto. Olhando para o céu, cuspiu... Deixa eu só voltar um pouquinho mais. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram e a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Primeiro, a correção do ouvido. Quem sabe ouvir, sabe falar. Quem não sabe ouvir, fala com dificuldade. Ou fala de uma forma limitada, onde não consegue muitas vezes ajudar ninguém, nem os outros, nem a si. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um processo da evolução humana, onde nós precisamos retornar um pouco a esse, não é o lado primitivo, mas o lado mais humano. Nós estamos nos tornando muito máquinas. Eu preciso dar respostas para aquilo que o mundo me pede. O mundo, ele exige muitas coisas e eu preciso continuamente dar respostas. Então eu começo o dia já dando respostas, eu saio de uma atividade, vou para outra, preciso dar respostas. E isso acaba deixando nós muito confusos, cansados e depois, com o passar do tempo, um cansaço mental também, psicológico, e poderíamos dizer até mesmo um cansaço espiritual, onde nós não conseguimos fazer as nossas orações. Precisamos voltar mais para o lado humano, deixando de lado um pouco esse nosso lado muito prático, muito máquinas de ser, né? Que nós possamos aprender a ouvir, não só ouvir as pessoas que falam, mas ouvir Deus que nos fala. O que Deus quer nos falar? E a oração é se colocar na escuta de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, nós primeiro ouvimos para aprender e depois falar sobre a palavra e colocar essa palavra em prática. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como nós ouvimos no texto de hoje, que nós possamos anunciar a boa nova da salvação. E assim como aquelas pessoas professaram a sua fé, que nós também possamos professar da mesma forma, dizendo, Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia, fiquem todos na paz. E ainda nós queremos rezar, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Fiquem todos com Deus.